Mas afinal de contas, o que é propriedade intelectual? E aí, vamos falar de PI? Oi, meu nome é Nicole Pimentel, sou advogada na área civil e propriedade intelectual e hoje eu vou explicar um pouquinho do que é esse mundo da propriedade intelectual. A propriedade intelectual se divide em direitos autorais, propriedade industrial e os sui generis. Direitos autorais. Os direitos autorais estão na área do direito em que protege os direitos de autor de uma obra ou uma criação. A obra ela precisa ser materializada por qualquer meio. Uma fotografia, uma pintura em tela, um fonograma para música e assim por diante. O Brasil é signatário da Convenção de Berna. Internacionalmente, cada país poderia ter uma legislação específica relacionando o direito de autor com o uso de obra, com como é feito a proteção de direitos autorais, de direitos morais, patrimoniais. Mas aí vem a Convenção de Berna, em que estabelece os parâmetros mínimos para que todos os países que forem signatários seguirem, que é o caso, por exemplo, clássico, o domínio público, em que, após a morte do autor de determinada obra, a família poderá fazer a exploração patrimonial durante um determinado período. A maioria dos países são signatários da Convenção de Berna. Então, a sua obra intelectual ela é protegida além das fronteiras brasileiras. Dentro dos direitos autorais, nós temos o direito de autor e os direitos conexos. No direito de autor, vai tratar especificamente sobre a exploração patrimonial e de direitos morais com relação à própria obra. Então, é o compositor que faz a música, o fotógrafo que tira aquelas fotos maravilhosas, um pintor que fez uma obra-prima, um poeta que traz os mais magníficos sentimentos para um papel e assim por diante. Já o direito conexo, como o próprio nome diz, tem essa conexão com como aquela obra é executada, produzida ou distribuída. Então, a gente tem os dubladores, intérpretes, pessoas ligadas à produção de fonogramas, radiodifusão e televisão. Uma coisa que é importante deixar bem anotadinho aí: as ideias não são protegidas pela Lei de Direitos Autorais. Então, se eu imaginar uma melodia que exalte os meus sentimentos e comente com alguém a respeito daquilo, mas ela tiver apenas no campo das ideias, aquela melodia ela não está protegida. Então, se a outra pessoa fizer uma música, um registro daquela melodia, é ela que terá a proteção e não eu. Por outro lado, não é exigido o registro daquela obra. Então, registrar na Biblioteca Nacional, por exemplo, não é obrigatório. O que é importante estar fixado em algum lugar. Então, se eu tenho uma ideia de uma melodia para uma música, ela precisa estar fixada em algum lugar. Uma gravação ou mesmo a redução dela numa partitura, por exemplo. Tem que tirar da cabeça e colocar no papel. Porque, afinal de contas, é com o papel que a gente vai poder comprovar que aquela obra foi criada por mim e não por uma outra pessoa. Ainda sobre os direitos autorais, é importante falar sobre aquelas obras de pessoas que já se foram. Depois da partida de algum autor de obra, todo aquele acervo poderá ser explorado patrimonialmente e o valor arrecadado ele é transferido para os sucessores, os herdeiros ou o cônjuge. Além disso, os sucessores têm o dever de cuidar da reputação e honra do falecido, para evitar que terceiros utilizem daquela obra de uma forma que ressignifique o pensamento daquele autor, daquele artista, ou desvirtuem a imagem daquilo que ele pregava enquanto estava em vida. Domínio público.
O prazo de exploração para uma obra intelectual são de 70 anos e que é contado a partir do primeiro ano subsequente à morte do artista ou do autor da obra. Então, a gente vai dar um exemplo assim. A pessoa vem a falecer no ano de 1999, para facilitar a nossa conta, né? O prazo começa a contar a partir do ano 2000. Os sucessores conseguiriam explorar a obra daquele artista até 2070, porque o prazo do domínio público só vai começar a contar no ano de 2000 e não imediatamente após a morte. Porque o prazo do domínio público começa a partir do ano subsequente. Então, se a pessoa vem a falecer em 1999, o prazo para aquela obra entrar em domínio público só vai acontecer em 2070. Começa em 2000 e termina no 70. Propriedade industrial. Dentro da propriedade industrial, nós temos patentes, marcas, desenhos industriais, indicação geográfica, concorrência desleal e segredo industrial. A patente é um documento concedido para a pessoa que inventa ou cria um modelo de utilidade. Este documento tem um prazo de validade, então a pessoa pode explorar aquela invenção ou modelo de utilidade por determinado tempo. Para a patente, é necessário haver inovação e aplicação industrial. Então, se eu criar alguma coisa que seja artesanato, manual, não vai ser invenção. O prazo de exploração para a patente de invenção é de 20 anos. Já para o modelo de utilidade é de 15 anos. Então, a pessoa que é inventora de algo totalmente novo no mercado, ganhou lá 20 anos para a exploração patrimonial daquilo, pode fazer a cessão ou o licenciamento daquele produto que ela criou. É o que acontece muito com remédio. Por isso que tem alguns remédios aí, tipo Ozempic. Se você quiser, a gente pode fazer um vídeo só sobre remédios e as suas patentes aqui no canal. Deixa aqui nos comentários. Sem o pedido da patente lá no INPI, não haverá proteção da sua invenção ou modelo de utilidade. Patente não é marca. São coisas totalmente diferentes. Inclusive, a quantidade de notícias jornalísticas que constam: fulana patenteou a marca de sua grife. Não, tá errado. Tá errado, porque o certo é registrou a marca da sua grife e não patenteou. São coisas totalmente diferentes. Então, a gente tem a figura das marcas. As marcas, talvez do mundo da propriedade industrial e intelectual, seja o que mais está no nosso dia a dia, porque a gente consome marcas o tempo todo. E o simples fato de você ter um CNPJ com o seu nome fantasia não lhe garante o uso daquela marca, a exploração daquela marca. A marca, ela precisa ter o registro lá no INPI também. Então, o que são as marcas? São todos os signos distintivos de um produto ou serviço de outro. Pode ser tanto nominativa, só o nome, pode ser figurativa, que é só o símbolo daquela marca, ou pode ser mista, que mistura o símbolo, o desenho, com as letrinhas, com o nome. Existem marcas que chegam a nem precisar fazer um pedido de registro porque elas costumam ter alto renome. Claro que existe o registro para elas. Eu não poderia fazer uma loja de alianças e colocar como nome da loja Adidas, porque a Adidas, só de falar Adidas, a gente já conhece diversos produtos, por mais que ela não venda alianças. Então, independente do produto que eu já tenha, eu não posso utilizar nomes de marcas de grande relevância no mercado. Outra questão que é muito importante no meio das marcas é a distintividade. Uma marca precisa ser diferente da outra, mas tem algo que é tão importante quanto isso, que é a perda da distintividade. Você já ouviu falar da marca Zipper? Ou da marca Xerox, Insufilme e tantas outras que perderam a sua qualidade
de marca em si, porque é o único produto que existia na época e que foi amplamente divulgado, e o marketing conseguiu transformar aquela marca no produto. Maisena, Bombril, Gillette e quantas outras a gente não conhece e que praticamente viraram sinônimo do produto. A gente pode fazer um vídeo aqui no canal só trazendo marcas que praticamente viraram o produto. Desenho industrial. O desenho industrial é considerado a forma plástica ornamental de linhas e cores e que pode proporcionar um visual novo e original para determinado produto. Como é o caso daquele refrigerante preto que possui uma garrafa específica, só eles podem usar aquela garrafa, protegido pelo desenho industrial. A famosa KS, a indicação geográfica, tem a finalidade de proteger produtos ou serviços feitos em determinadas regiões que dependem da forma de produção, que dependem do clima, da altitude. Um exemplo que a gente tem é o queijo canastra, que ele é produzido em 7 municípios do estado de Minas Gerais. E que, se você achar queijo canastra feito em outro local, duvide. É justamente para isso que existe essa certificação, para proteger tanto a pessoa que produz como o consumidor final, para que não seja enganado, né? Isso acontecia muito, passou a ser necessária a indicação geográfica, indicação de procedência, por conta daquele famoso vinho do Porto. Começaram a aparecer muitos vinhos do Porto. E Porto só existe em um lugar, que é lá em Portugal. Para proteger o consumidor final, foi verificada a necessidade desse selo de indicação geográfica, de indicação de procedência. A gente vê mais sobre isso no vídeo que eu falo, cujo card estará em algum lugar dessa tela, sobre a história do café. Cultivares. Os cultivares na propriedade intelectual é o processo de proteger legalmente uma variedade nova de plantas e que pode dar ao criador daquela variedade o direito de exploração exclusiva por um determinado período de tempo. Também existem as proteções com relação às plantas que são nativas de determinados locais. Então, não pode vir uma pessoa aqui no Brasil e pegar o pau-brasil, levar para qualquer lugar, sem pagar ao Brasil sobre isso. Criar medicamentos com plantas que são nativas daqui e explorar lá nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar, sem que o Brasil faça parte daquela descoberta ou mesmo participação patrimonial do produto que venha a ser desenvolvido. Topografia de circuitos integrados. Considerado como um direito sui generis, a topografia de circuito integrado é a representação tridimensional das camadas de um chip. Ela é protegida pela propriedade industrial e precisa ser feito o registro lá no INPI. O prazo para exploração do TCI será de 10 anos a partir do depósito ou da primeira exploração. Segredo industrial. É uma informação, como o próprio nome sugere, é uma informação confidencial de uma empresa com relação a um determinado produto. Acho que o maior exemplo que a gente tem é a fórmula da Coca-Cola, que é um segredo industrial e a gente não consegue acessar como que é feita de fato a Coca-Cola. A receita original, no caso. Concorrência desleal. Aqui também o nome diz muito, né? Mas ocorre quando uma empresa utiliza informações que são confidenciais ou desvio de clientela de uma outra empresa. Acontece muito quando a gente tem o trade dress, que é quando uma empresa utiliza formatos, cores, fonte de letra igual ou muito semelhante ao de outra empresa. É o caso, por exemplo, da marca Veja. Se você for no mercado e verificar na gôndola de desinfetantes, possivelmente verá várias marcas que possuem uma garrafa azul com as letras em branco
e a tampinha em vermelho. Todas elas são marcas diferentes e nenhuma delas tem relação uma com a outra, que é o caso do desinfetante Veja com outros produtos que estão ali à venda. Aquilo dali se chama Trade Dress. Eu vou trazer um vídeo só falando de marcas que já entraram com ações judiciais contra outras marcas que possuem a mesma carinha, por assim dizer, e que isso viola o direito da propriedade intelectual e caracteriza a concorrência desleal. Não, você fica prometendo que vai fazer vídeo, tem que fazer, tá? Fazer assim. E é isso. Por hoje, eu só quis trazer esse apanhado de coisas, que é muita coisa, não dá para entrar em todos os aspectos da propriedade intelectual num único vídeo. Então, se você está gostando disso e quer saber um pouquinho mais de algum assunto específico, deixa aqui nos comentários. Aproveita, assiste esses vídeos aqui que estão no canal, compartilhe, curta, deixe o comentário, me siga no Instagram, meu arroba tá aqui. E é isso. Um beijo e juízo, viu?